Boa noite. Graça e paz, amém? Muito especial para nós, né? No meio da semana a gente parar um pouco para refletir, para estudar a palavra de Deus. Nós estamos falando dessa série, né, com esse tema Homem, Pecado e Salvação. Nós fizemos uma introdução primeiramente lá atrás, fazendo um interrelacionamento desses três temas, mas agora estamos indo tema a tema, né? Estamos falando sobre o homem. E hoje nós queremos conversar mais um pouco sobre isso. No último estudo que nós fizemos aqui, nós recordamos a forma como Deus criou o ser humano, tanto homem quanto mulher. E nós dissemos lá, naquele estudo, que Deus ele se utilizou de métodos diferentes para criar o homem e para criar a mulher, né? O homem criado do pó da terra, a mulher a partir de uma costela de Adão, né? E falamos também que essa maneira que Deus se utilizou para criar tanto o homem quanto a mulher é muito mais didática do que necessária. Quer dizer, Deus não precisava nem do pó da terra e nem de uma costela de Adão para formar um ser humano, já que Deus criou o mundo do nada, né? Então ele simplesmente podia estalar os dedos ou falar uma palavra e poderia nascer o ser humano. Mas Deus quis ensinar alguma coisa. Nós já falamos sobre isso na outra semana. Então nós entendemos naquela semana que o homem ele é criação de Deus, ele é confeccionado mesmo por Deus de uma forma muito singular e feito à imagem e semelhança do Criador. Deus quis manter a imagem e semelhança dele no ser humano para se relacionar com o ser humano, né? Isso tudo nós vimos na outra semana lá. Então hoje a nossa reflexão vai partir desse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7. E eu queria que você lesse comigo de acordo com como está na tela aí. Vamos lá, juntos? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, hoje nós vamos refletir acerca da composição do ser humano. Como que o ser humano é composto, né? Nós sabemos que o homem ele foi criado, como já dissemos aqui, à imagem e semelhança de Deus. O homem do pó da terra, a mulher, como eu disse, da costela de Adão. Como eu disse não, né? Como diz no texto lá de Gênesis, né? Esse texto de Gênesis 2,7 que está aí na tela, diz que essa ação divina de criar o homem e a mulher, deu ao ser humano um formato. E a imagem que o texto lembra é uma imagem bonita, né? Então assim, leia o texto e tenta colocar isso numa imagem, como se a gente fosse encenar o que o texto está dizendo. Então essa imagem que o texto evoca ou invoca, é que Deus pega então essa forma, como se fosse um boneco morto, e diz que ele assopra ou sopra nas narinas do homem. E aí então o homem se torna alma vivente. Então, a maneira como Deus confeccionou, ele dá um formato, dá um corpo ao ser humano. Mas foi preciso que Deus soprasse nas narinas de Adão para que ele se tornasse então, como diz o texto, alma vivente. Tem um autor chamado Bruce Waltke, que ele lembra que os animais também têm fôlego. Porém, a intenção do narrador, ele está falando do texto de Gênesis 2,7, é enfatizar que os seres humanos têm o próprio fôlego de Deus que os sustenta. Por exemplo, se você pegar Gênesis 1,30, vai dizer assim: e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. Aí ele vai citar quem tem fôlego de vida. Todos os grandes animais da terra,
todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E o texto termina dizendo: e assim foi. Então, todos os animais têm fôlego de vida, né? Significa que são criações de Deus que se movimentam, que fazem algum tipo de coisa, né? que enxergam, que ouvem, né? Essas funções que retratam o fôlego de vida. Mas, quando está falando do homem, diz que o homem é diferente dos animais, porque nenhum animal Deus criou e pegou e soprou nas narinas dele. Porque Deus só queria dar aos animais fôlego de vida, eles são vivos. Ao homem, não é simplesmente dar a ele fôlego de vida, mas tornar o homem uma alma vivente. É uma expressão hebraica, né? Alma é nefesh. O homem tem nefesh, animal nenhum tem, só o homem tem, né? E presume-se, obviamente, que a mulher tenha, né? Aliás, saiba-se que na cultura xiita dos judeus lá da antiguidade, eles pegavam o texto e diziam assim: ó, tá vendo? Não aparece nenhum lugar no texto dizendo que Deus soprou nas narinas da mulher. Então a mulher não tem alma, e por isso que os judeus radicais diziam que não deveria ensinar nunca a lei para as mulheres, porque mulheres não têm alma, elas não vão aprender nunca, diziam os judeus lá. É com isso na cabeça que nós deveríamos ler, por exemplo, aquele texto de Marta e Maria na casa delas, lembra? E Jesus está ensinando Maria, diz que Maria está aos pés de Jesus aprendendo, e a Marta fica furiosa. A Marta não está furiosa porque a Maria não está ajudando na casa, isso é uma ingenuidade de leitura do texto, existe uma cultura por trás. A Marta está irritada porque a Maria está quebrando um princípio da cultura. Mulher não deve aprender a lei, né? Tinha judeus radicais que diziam que era melhor você colocar fogo na Torá do que ensinar para uma mulher. Tudo baseado nisso, sabia? O fato de que Gênesis só mostra Deus assoprando nas narinas do homem e não da mulher. Mas é presumível que quando Deus cria a mulher, ele fez a mesma coisa, né? Enquanto Adão dormia, ele vai lá e sopra também o fôlego de vida na mulher. Ela se torna alma vivente, como Adão, e aí então ela é entregue a ele. Então, sendo assim, entendendo isso, dizemos que o ser humano ele é uma unidade de corpo e espírito. Quando você olha para alguém, o que você vê? Você olha para mim, você vê o quê? Não precisa falar os defeitos, né? Mas quando você olha para mim, por exemplo, você vê uma pessoa. Eu não sou partido, não é? Eu não sou fracionado. Não tem como dizer assim, eu estou aqui, mas... A gente até usa essa expressão, né? Só de corpo presente, né? Para dizer que o pensamento está longe. Mas o ser humano, ele é indivisível, você não tem como dividi-lo. Você olha, é uma pessoa, né? Agora, quando você olha para um cadáver, quando você olha para uma pessoa morta num caixão, o que você vê? Um corpo, só um corpo, não tem vida ali. Então, essa divisão simples é o que está expresso em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. Sim, diz o texto, lembre-se dele, do Criador, está dizendo, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó é o corpo, que por ser terreno, volta para a terra. O espírito é o nefesh, né? É a alma que Deus soprou no homem, e já que Deus soprou e Deus deu, volta para Deus. Então, em linhas gerais, é assim que a Escritura revela, né? O ser humano é formado por uma parte material, que nós tocamos, vemos, e por uma parte imaterial, que
que nós não conseguimos pegar, né? Tem como você dizer assim, eu queria colocar a mão na sua alma, né? Não tem como. O que você toca é um corpo material, a matéria. Mas o que está dentro de nós, que é a nossa essência da nossa identidade, é alma, ou às vezes chamado de espírito também. Então, ambos, o corpo e a alma, constituem essa identidade do ser humano. Quando você olha para alguém, você identifica a pessoa por aquilo lá. Mesmo quando você está num velório e a pessoa está morta ali. Aí, os pastores, a gente fica tentando convencer a viúva de que ele não está mais ali, né? Não, o seu Zé não está mais aqui. Aqui é só o corpo, né? Ah, mas a viúva, ela está em cima dele ali, beijando o tempo todo, pegando a mão. Porque para ela, o que identifica o seu José é aquele corpo. Por isso que é fundamental e é muito saudável que se entenda que o corpo não é algo que se tem, mas o corpo é algo que se é a nossa identidade. Por isso que a moçada aí tem essa filosofia hoje, que o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não é correta essa frase, porque quando você diz que o corpo é seu, dá a impressão que é um objeto, mas o corpo não é objeto, o corpo é identidade. Tudo bem, você pode dizer que é seu e faz dele o que você quiser. Só que é mais do que fazer dele o que você quiser. Você está estragando você, não é só o corpo, né? Porque você está mexendo com a sua identidade. Lembra que Paulo disse em 1 Coríntios 6,19 que nós somos, que os nossos corpos são templos do Espírito Santo. São santuários onde Deus quer manifestar através do Espírito dele, né? Então, deveríamos olhar com uma forma mais correta para o nosso corpo, né? Entender o que é o nosso corpo. Então, de forma bem simples, o ser humano ele é composto por uma parte que é visível, que é a matéria, o corpo, e uma parte invisível, onde tem a alma, espírito, consciência, mente, pensamento, entendimento, emoções, né? Então, a gente pode, de forma simples, separar dessa maneira. Agora, ao longo da história, se cristalizaram duas posturas teológicas bem distintas com respeito à constituição do ser humano. Chamadas assim, né? São os chamados dicotomistas e os chamados tricotomistas. Eu vou explicar para você não achar que é outra coisa, né? Os dicotomistas são aqueles que alegam que o ser humano está constituído apenas de corpo e alma, ou seja, duas partes. E que muitas vezes essa alma também é o espírito, né? Que são termos intercambiáveis. Os tricotomistas, por sua vez, alegam que o ser humano está constituído por três partes: corpo, alma e espírito. O que a posição dicotomista defende? Defende que o ser humano ele é cortado em dois. O ser humano é corpo e é alma. Que alma e espírito são termos intercambiáveis, utilizados muitas vezes como sinônimos para expressar a mesma coisa. A dificuldade em haver um consenso acerca desse tema, por que se divide assim, né? Gente que acha que tem dois, tem três, é porque a Bíblia vai usar termos diferentes para designar essa parte imaterial do ser humano. Fala de alma, de espírito, de coração, de entendimento. A Bíblia fala tanto em alma quanto em espírito, se referindo aos mesmos eventos. Por exemplo, Gênesis tem alguns textos que estão ali, não tem como colocar todos ali, mas tem as referências, se quiser anotar, depois você lê com cuidado em casa. Mas Gênesis 35, 18, quando está falando da morte de Raquel, Raquel vai dar à luz a um filho que o marido vai chamar de Benjamim, mas nesse evento dela dar à luz, ela começa a passar muito mal, e ela morre. Então o texto de Gênesis 35, 18 diz assim: e aconteceu que, saindo-lhe a alma
porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Então, ao falar da morte de Raquel, o texto está dizendo que o que saiu quando ela morreu foi a alma. Aí você pega Atos 7, versículo 59, narra a morte de Estevão. E diz o texto que apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, não alma. Entende? São duas mortes relatadas. Numa morte dizendo que o que sai da pessoa é a alma. No outro texto dizendo que o que sai da pessoa é o espírito. Em Gênesis 35, então, fala do mesmo evento de Atos 7. E lembra que Eclesiastes 12:7, que a gente já citou aqui, também diz que é o espírito que volta a Deus. Mas Gênesis 35 está dizendo que quando Raquel morreu, saiu do corpo dela a alma, né? Outro exemplo, 1 Reis 17:21, então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O menino havia morrido, Elias está ali, né, orando por ele. Então a questão é, ele está pedindo que a alma volte, o nefesh volte nele, porque ele tinha morrido. A semelhança de Raquel, saiu, né, a alma. Então a ressurreição, ela é descrita como a volta da alma no corpo. Mas Tiago 2:26 vai dizer que, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago está dizendo que o corpo sem o espírito está morto. E outros textos estão dizendo que o corpo sem a alma está morto. Percebe? Espírito e alma são sinônimos. A Bíblia usa de uma forma muito flexível esses dois termos. Outro texto relevante é 1 Coríntios 5:5, onde Paulo diz que aquele jovem que estava envolvido numa imoralidade lá na igreja de Corinto, estava rebelde, não estava se arrependendo do seu pecado, ele deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, diz que aquele jovem tinha que ser expulso da igreja, e Satanás poderia utilizar o corpo dele sem nenhum problema, em termos de pecado, nem imoralidade, não de possessão, acho que não é isso que o texto está dizendo, mas que o espírito dele seria salvo no dia do Senhor. Aí Jesus está falando em Mateus 10:28, é uma fala de Jesus respondendo a um perito da lei. Ele diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Opa, interessante, né? Quer dizer, para o inferno vai-se a alma, né? Então, assim, aquilo que é depois da morte, sendo jovem lá de Corinto, sendo salvo ele, o que é salvo lá é o espírito, que o texto diz, né? E Jesus está dizendo que depois o que perece é a alma, né? Então, se alma e espírito são termos intercambiáveis, o homem é constituído por um corpo físico e por uma pessoa imaterial e invisível, que a Bíblia às vezes chama de alma, às vezes chama de espírito. Então, todos aqueles que são chamados dicotomistas defendem isso. Defendem que a Bíblia tem evidências de que o homem é bipartido, né? O ser humano só tem duas partes. Tem uma parte material e uma imaterial, que às vezes se chama de alma, às vezes se chama de espírito. Simples assim, né? O que a posição tricotomista defende? A posição tricotomista defende que o ser humano é cortado em 3: corpo, alma e espírito. Com isso, então, acreditam que haja uma certa hierarquia, na qual o espírito está no lugar mais alto, depois vem a alma, como se estivesse no meio,
E num plano mais baixo tem o corpo humano. Então, para os tricotomistas, o ser humano é dividido assim: corpo, alma, espírito, como se fossem andares, né? Nem todos os que optam por essa posição tricotomista estão conscientes ou fazem alguma relação com algumas implicações práticas de se pensar assim, né? Do ser humano de uma forma tripartida. Mas acredito que alguns aqui já tenham lido algum livreto de um pastor místico chinês chamado Watchman Nee. Talvez você tenha em casa, se você olhar lá, algum livro dele, né? Watchman Nee, né? Livros assim muito inspiradores para se ler e tudo mais. Mas o Watchman Nee, com base nisto, porque o Watchman Nee ele defendia essa visão tricotomista, ele dizia que o ser humano não pode se relacionar com Deus pelo intelecto, a não ser que tenha uma experiência mística, o que ele chamava de intuição mística, né? Visto que o espírito do homem é que se relaciona com Deus, a alma não. Saiba-se também, se você já leu, ou se você lê algum livro de uma pastora chamada Neuza Itioca, ela diz nos livros dela, naquela época que aflorou, né, o chamado movimento da batalha espiritual, ela dizia que um crente pode ficar possesso de um espírito de demônios, porque ela dizia assim: quem se relaciona com Deus é o espírito, a alma fica uma espécie de espaço vazio, uma porta por onde um demônio pode entrar no corpo, ainda que seja um crente, né? Porque se o crente não está tendo uma intuição mística, ele está dando vazão ao demônio. Você percebe aonde que a maneira de crer leva as pessoas? Mas como eu estou dizendo e repito, quero reforçar, nem todo mundo que diz assim, não, eu sou tricotomista, ele sabe dessas coisas, ele defende essas coisas. Mas o Watchman Nee, como eu estava dizendo, tinha isso muito claro na cabeça dele, expresso nos livros que ele escrevia. Para ele, o intelecto só opera na alma, e a experiência com Deus precisa ser no nível mais alto do espírito. Então ele dizia assim, o intelecto está na alma, a alma não é suficiente para chegar a Deus. Então é necessário uma experiência com Deus no nível mais alto, que é o nível do espírito humano. E para isso então teria que ter uma necessidade de ter uma experiência mística, que dispensa o uso da mente. É por causa disso que tem igrejas, que tem cultos que são extremamente místicos. E tem pastores que não têm noção do que estão fazendo. Porque eles mexem tanto com a emoção das pessoas, porque o que quer fazer é assim, quer tirar a pessoa da razão, quer levar a pessoa a um estado que especialistas chamam de estado alfa. Quando você fala o que quiser para a pessoa aceita, porque ela está tão emocionada, né? Semana feriada fui visitar a minha irmã, e o genro da minha irmã trabalhou muito tempo com funerária. E a gente agarrou numa conversa lá sobre morte, sobre plano de funerário, essas coisas, esses assuntos legais de conversar. Mas eu achei muito interessante ele dizendo assim que, ele falou, cara, de fato, a gente que trabalha na funerária, eu não sei se tem algum agente funerário aqui, né? Me perdoe se eu queimo, né? Ou depois alguém vê pela internet e fala, pô, o cara está queimando as funerárias. Mas ele me disse isso, que na verdade assim, lá na madrugada, chega os 3 irmãos, né? Chorando que o pai morreu, precisa ver a questão da funerária. Ele dizia assim, ele sempre dizia assim, olha, o plano que o pai de vocês pagava, dá direito a esse caixão aqui. E aí, só que tem um melhor do que esse, que é aquele ali. Aquele ali tem que desembolsar mais uns 2.000, 3.000 reais, né? Aí, diz que assim, na hora da emoção ali, sempre tem um mais choroso. Não, nosso pai merecia o melhor, né? Aí diz que quando ele via que alguém fazia isso, ele se aproximava então deste, que aparentemente é mais fraco emocionalmente, dizia assim, olha, eu acho que esse caixão que o plano oferece
de fato, assim, é adequado. Porque, afinal de contas, a gente tem que fazer pela pessoa enquanto ela está viva. Depois que morreu, morreu, né? Agora, vocês sabem a relação que vocês tinham com o pai de vocês, né? Então, assim, de repente quer fazer uma homenagem, quer dar o melhor, né? Aí diz que aquele filho, né? No exemplo que eu estava citando, chorando, falando, não vamos pagar mais 3 mil reais, porque o nosso pai merecia. Você percebe? É o momento. Eu já evitei de famílias gastar horrores de dinheiro em hora de velório, na hora que a pessoa morre. Que a pessoa fica tão tomada de emoção que ela não tem noção que estão esfolando ela, né? 5, 6 mil reais. Não, a gente vai dar um jeito, nosso pai merecia, a mãe merecia, o filho. Só precisa enterrar. Não precisa de tudo isso, né? Mas na hora da emoção, a pessoa está num estado alfa, né? Onde ela pode receber qualquer coisa. Então, muitos cultos estão baseados nisto, porque estão tentando tirar a razão das pessoas. Porque tem essa crença tricotomista, de que o espírito está no andar mais alto. Se a gente conseguir levar as pessoas lá... Eu não sei se você ouve muita música evangélica chamada gospel, mas você já deve lembrar de alguma música que deve dizer assim, ó, leva-me num lugar mais alto. Que é justamente essa ideia. Lugar secreto da adoração, sabe? Que ninguém sabe, só quem está cantando deve saber, né? Porque quer que leva no lugar secreto da adoração. Quer dizer, é um lugar onde se tem uma experiência mística, por causa da tal da tricotomia. Você vai perguntar, tem base bíblica para isso? Tem, ué, por que não? Sempre tem. Na verdade, assim, tem 2 textos bíblicos, tá? Aonde que os tricotomistas se baseiam? Em 2 textos bíblicos apenas. Um deles é 1 Tessalonicenses 5:23. Ao se despedir, Paulo diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, Paulo estava desejando aos Tessalonicenses uma santificação completa, que envolvesse a totalidade do ser. Mas Paulo não estava querendo com isso afirmar que o homem possui 3 substâncias, corpo, alma e espírito. É o mesmo caso da resposta que Jesus dá quando ele é perguntado sobre qual é o maior mandamento. E lá em Mateus 22:37, Jesus vai responder assim, ó, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Percebe? O que Jesus queria dizer? Ame a Deus com tudo que você é. E não querendo definir que o homem agora é partido então em alma, e entendimento e coração, né? Pior ainda, se você pegar o texto paralelo, que é Marcos 12:30. Porque em Marcos 12:30 vai dizer assim, ó, amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, todas as suas forças. Aí você vai ter que dividir o homem em 4. Se você entender que esses textos estão falando de repartições. Mas esses textos, eles querem se referir tão somente à totalidade, com tudo que você é. Então Paulo em Tessalonicenses, ao se despedir, está se despedindo assim, que o vosso corpo, espírito, alma sejam santificados, né? É o total do ser, mas Paulo não está defendendo que o homem é tripartido. Outro texto, que é um fundamento dos tricotomistas, é Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ora, o texto não está dizendo que o homem tem, além do corpo, uma alma e um espírito. Mas o que o texto está dizendo é que a palavra de Deus, ela vai na parte mais profunda do ser humano, até o ponto de dividir coisas que são indivisíveis na concepção de quem escreve. Quem escreveu o texto entendia que é indivisível alma e espírito, juntas e medulas. São coisas que não tem como separar, né? Mas o texto não se propõe a dizer que
o homem tem corpo, alma e espírito. Concluindo então, a evidência bíblica é que o homem tem corpo e alma, que também é chamada de espírito em alguns textos. Todavia, o ser humano ele é visto como uma unidade. E embora ele tenha dois aspectos, um material e o outro imaterial, ele sempre funciona como uma unidade, né? Nós nunca enxergamos alguém dessa forma, partido assim. A gente enxerga um ser total. Mas esse ser total é dividido por uma parte que nós vemos, uma parte que nós não vemos. E a parte que nós não vemos é a alma, também chamada de espírito muitas vezes. Ou seja, existem essas duas posições. Não são muitas pessoas conhecidas assim que são tricotomistas, exceto aqueles da antiguidade na história da igreja, né, como Tomás de Aquino, por exemplo. Mas assim não há pessoas de muita projeção hoje no meio teológico que venha a entender que o homem tenha corpo, alma e espírito. A maioria entende que o homem tem corpo e a alma muitas vezes é chamada de espírito também. Amém? Dá para entender essas coisas, né? É só mais uma caminhadinha que nós demos aqui nesse assunto acerca do ser humano, e a minha intenção é que você vá somando tudo isso, e a beleza disso é você pensar, puxa, Deus confeccionou desta maneira, não é? Aquilo que é matéria, de fato ficará aqui. Paulo disse que os corpos precisarão ser glorificados, não é? Tem que ser ressuscitado, tem que receber um novo corpo. Porque o mais importante é o que nós somos, em essência, de uma maneira invisível, imaterial. Por isso que a gente ora, lê a Bíblia, busca conhecimento, né? Porque nós estamos investindo numa parte interna. Não que você não precise cuidar do corpo, é bom cuidar, porque é esse corpo que te leva, né? Até onde Deus quer. Mas assim, entendendo que nós temos uma parte espiritual que Deus soprou em nós, né? E nós nos tornamos então, a semelhança de Adão e Eva, nefesh, né? É uma alma vivente, né? Nós somos seres vivos, não um animal racional, mas uma criação especial de Deus, diferente dos animais. Animais só têm fôlego de vida. Nós temos uma alma dentro de nós, né? E essa alma se conecta com Deus, busca Deus, depende de Deus. É por causa desta alma que nós utilizamos bem o nosso corpo, né? Toda vez que a gente não entende a importância de se investir na alma, nós perdemos também a noção do que deveríamos fazer com o nosso corpo. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Vamos ficar de pé, aliás, fica de pé. E nós vamos orar por isso. Senhor, nós te agradecemos. Como é bom, ó Pai, sentar aqui, ouvir a Tua palavra, entender algumas coisas que nos fazem perceber a beleza da Tua criação e especialmente aquilo que o Senhor fez ao criar o ser humano. Cada vez mais, ó Deus, nós entendemos que nós somos pessoas especiais, confeccionados pela Tua mão. Pessoas, ó Deus, que têm alma, pessoas que são diferentes de outras criaturas do Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que ao compreender isso, possamos cada vez mais te adorar, nos render aos pés do Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso Criador. E nós te amamos, nós tememos o Teu nome, e nós queremos, ó Deus, que o nosso corpo e a nossa alma sejam totalmente devotados ao Senhor. Oramos por isso, ó Deus, com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.